Bom dia, como vão vocês? Conforme prometido, aqui está o meu vídeo falando dos melhores jogadores do Los Angeles Lakers de todos os tempos. Um vídeo similar ao que eu fiz nessa semana sobre o Boston Celtics. Sem mais delongas, tem muita coisa para falar, então roda a vinheta e vamos começar. Here it comes! Boom shakalaka! Vamos começar com ele, que, assim como Larry Bird no Celtics é uma unanimidade também dos Lakers, o armador Magic Johnson. O Magic jogou 13 temporadas nos Lakers, 906 jogos. Ele disputou 12 jogos de All-Star Game, incluindo o jogo de 1992, quando ele não estava mais jogando pelo Los Angeles Lakers, né? Ele tinha interrompido a sua carreira porque ele tinha descoberto que estava com o vírus da AIDS. Ele foi 5 vezes campeão, em 80, 82, 85, 87, 88. Foi 3 vezes MVP, 87, 89, 90. E foi 3 vezes MVP das finais, 80, 82 e 87. Fora o que está aparecendo aí na tela, o Magic Johnson tem tantos outros recordes. Ele foi 4 vezes o líder em assistências por jogo na NBA, ele foi 2 vezes o líder em roubadas de bola, e se formos pegar os recordes dos Lakers de todos os tempos, ele é o 5º colocado em pontos, 4 em rebotes, mesmo sendo armador, 1º em assistência, 2º em roubadas de bola, e também está no top 10 em quantidade de jogos, em field goals, em lances livres, em porcentagem de lances livres, enfim. Ele domina os rankings de todos os tempos dos Lakers. Imagina se ele não tivesse parado de jogar em 91 e voltado apenas em 96. O outro armador do time titular do Lakers de todos os tempos é Jerry West, The Logo. Para quem não sabe, o Jerry West, numa posição muito parecida com essa da foto, inspirou o logo da NBA. Aquela silhueta é do Jerry West. Ele jogou 14 temporadas nos Lakers, médias de 27 pontos por partida. Ele é o 2º maior pontuador da história dos Lakers, o 3º melhor em pontos por partida, 6.7 assistências. Ele é o 4º maior Laker em assistências por jogo na história. Ele jogou 14 All-Star Games em 14 temporadas, ou seja, ele jogou todos os All-Star Games possíveis. Foi uma vez campeão em 72 e foi uma vez MVP das finais, e não foi em 72. Ele foi MVP das finais em 69, sendo o único jogador da história da NBA a ter sido MVP das finais, não ganhando o título. Também, fora o que está aqui na tela, ele também foi líder em pontuação na NBA em 1970, líder em assistências em 1972, dentre diversas outras coisas. Por isso, Jerry West, junto com Magic Johnson, são os armadores desse meu time titular do Lakers de todos os tempos. O pivô do meu Lakers é Kareem Abdul-Jabbar, 14 temporadas, 1.093 jogos, é o 2º com mais jogos atrás apenas do Kobe Bryant. Ele foi 13 vezes All-Star com a camisa do Lakers, ele foi 5 vezes campeão, os mesmos anos do Magic Johnson, 3 vezes MVP, 76, 77 e 80, e uma vez MVP das finais em 85. Ele também já foi líder em rebotes em 76, 3 vezes líder em bloqueios, e ele tá no top 6 do Lakers nas 5 principais estatísticas. É o 3º em número de pontos, 2º em rebotes, 6º em assistências, 6º em roubadas de bola e 1º em bloqueios. Detalhe, ele tem 2.694 bloqueios contra 1.278 do Shaquille O'Neal, que é o 2º colocado. Ou seja, ele tem mais que o dobro de bloqueios que o 2º colocado da história dos Lakers. Agora faltam uns 2 alas nesse time titular do Lakers de todos os tempos. Primeiro eu vou falar de Elgin Baylor, 14 temporadas, 846 jogos. Olhem as médias dele, 27.4 pontos e 13.5 rebotes por partida. O Elgin Baylor também é o único Rookie of the Year da história dos Lakers. Ele ganhou esse prêmio em 1959. E o Elgin Baylor tem uma curiosidade: ele nunca foi campeão pelos Lakers. Ele disputou 8 finais, mas ele perdeu as 8. Uma curiosidade: no último ano dele, que foi 71-72, ele jogou apenas 9 partidas da temporada regular e teve que se aposentar após problemas crônicos no joelho. Ele não jogou os playoffs e os Lakers foram campeões em cima do New York Knicks. Ele acabou ganhando o anel de campeão da franquia dos Lakers, mesmo não sendo um jogador ativo. Ele tem o 1º lugar na história dos Lakers em pontos por partida, com 27.4, e ele é o 1º reboteiro da história dos Lakers, também à frente do Kareem Abdul-Jabbar. Para finalizar o time titular, Kobe Bryant, 20 temporadas pelo Los Angeles Lakers, 1.346 jogos, um recordista. Disputou o All-Star Game 18 vezes, só não disputou quando ele era rookie, e em 1999, porque não teve. Ele foi 5 vezes campeão, 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010, foi MVP em 2008 e 2 vezes MVP das finais em 2009 e 2010. Ele
lidera a história dos Lakers em número de jogos, pontos, field goals, cestas de 3 pontos, lances livres, roubadas de bola e uma estatística negativa, que são os turnovers, os desperdícios de bola. Então, resumindo, aqui estão meus 5 titulares. Os alas são Kobe Bryant e Elgin Baylor, o pivô é Kareem Abdul-Jabbar e os armadores Jerry West e Magic Johnson. Vocês podem dizer que Kobe Bryant era um armador, mas ele me deu a brecha para eu escalar ele como ala, porque ele jogou a sua última temporada como ala dos Lakers, e se ele era ala pro D'Angelo Russell e pro Nick Young, para o Jerry West e o Magic Johnson, com certeza ele seria ala também. Esses são os titulares, então agora vamos falar sobre os reservas, o banco de reservas do Los Angeles Lakers de todos os tempos. Começo com Derek Fisher, 915 jogos, ele é o 5º jogador da história dos Lakers com mais jogos, e ele é o 2º jogador com mais jogos em playoffs, com 193. O Derek Fisher, ele foi 5 vezes campeão, 3 na sua primeira passagem pelo Lakers e 2 vezes na segunda passagem. Ele é o 2º jogador que mais fez cestas de 3 pontos pelos Lakers, com 846, e ele é o 7º jogador com mais roubadas de bola. O Derek Fisher, ele está aqui na minha lista menos pelas estatísticas que ele tem e mais por ser um jogador clutch, um jogador que aparece nos momentos decisivos. Jamais nos esqueceremos daquela cesta que ele fez faltando 0.4 segundo no jogo 5 das finais da Conferência Oeste de 2004 contra o San Antonio, dando vantagem de 3-2 para o time dos Lakers, que chegaria até a final daquele ano. Mais um armador, agora Michael Cooper. Ele jogou entre 79 e 90, 12 temporadas, e ele tinha como característica ser um excelente jogador defensivo. Ele foi o jogador defensivo do ano em 87, pegou 5 vezes o primeiro time defensivo da NBA, e enquanto ele parecia apenas ser um jogador defensivo, ele também é o 8º maior jogador da história dos Lakers, com mais cestas de 3 pontos, com 428. Ele também aparece no top 10 dos Lakers em assistências, onde ele está no 5º lugar, roubadas de bola, também 5º lugar, e ele é o 10º jogador com mais bloqueios da história dos Los Angeles Lakers. Mais um shooting guard para a lista, Gayle Goodrich. Ele jogou entre 65 e 68, os Lakers perderam ele para o Phoenix Suns no draft de expansão, e através de uma troca ele voltou para os Lakers, onde jogou de 70 a 76. Nessas 9 temporadas totais, 19 pontos por partida, 4 vezes All-Star Game, uma vez All-NBA First Team em 73-74, quando ele teve 25.3 pontos por partida, e foi uma vez campeão em 1972. Ele está no top 10 dos Lakers em pontos por partida, em assistências e também em roubadas por partida. Um dos meus 2 small forwards é Jamal Wilkes. Ele jogou entre 77 e 85, 2 All-Star Games ele disputou. Ele foi campeão 3 vezes, em 80, 82 e 85. Em 85 ele não jogou os playoffs, pois estava lesionado. Então em alguns lugares a gente vai encontrar que o Jamal Wilkes foi campeão apenas 2 vezes. O Jamal Wilkes, ele está no top 10 do Lakers em pontos por partida e também em roubadas de bola. O segundo small forward da minha lista é James Worthy, que para alguns seria titular no lugar do Elgin Baylor. Eu decidi Baylor titular e James Worthy reserva. 926 jogos em 12 temporadas, 7 All-Star Games seguidos entre 86 e 92. Ele foi 3 vezes campeão, 85, 87 e 88, e em 88 ele foi o MVP das finais. O James Worthy, ele foi a primeira escolha do draft de 82 pelo Los Angeles Lakers, ano que ele ficou no primeiro time de rookies, e ele está no top 10 do Lakers em jogos, onde ele é o 4º, em pontos, o 6º, em assistências, onde é o 9º, em roubadas de bola, onde é o 3º, em bloqueios, onde ele é o 7º, e em porcentagem de arremessos, onde ele é o 7º também. O meu power forward reserva é Vern Mikkelsen. Ele jogou durante a década de 50 nos Lakers, foram 10 temporadas, 699 jogos de 704 possíveis. Ele perdeu apenas 5 jogos ao longo de 10 temporadas. Ele foi 6 vezes All-Star, ele foi campeão 4 vezes em 50 e de 52 a 54. Ele era conhecido por ser um dos melhores defensores na década de 50, mas como naquela época não eram computadas as roubadas de bola e os bloqueios, talvez fique um pouco difícil de mostrar isso estatisticamente. Mesmo com as temporadas mais curtas naquela época, ele é o 7º maior reboteiro da história dos Lakers e o 8º que mais acertou arremessos de lances livres. Restam 2 pivôs para finalizar o banco desse Lakers de todos os tempos. Um deles é uma escolha mais do que óbvia, Shaquille O'Neal. Em 8 temporadas ele foi campeão 3 vezes entre 2000 e 2002, foi MVP em 2000, foi 3 vezes MVP das finais nesses 3 títulos, disputou 7 All-Star Games e ele também já foi líder em pontuação na NBA em 2000, 6 vezes líder em porcentagem de arremessos e está no top 10 dos Lakers em pontos, que é o 7º, pontos por jogo ele é o 2º, rebotes ele é o 6º, rebotes por jogo ele é o 5º e ele é o 2º em bloqueio,
bloqueios e em bloqueios por jogo. E para finalizar meu banco de reservas, mais um jogador do final das décadas de 40, início de 50, ainda na época do Minneapolis Lakers, George Mikan. Ele jogou 7 temporadas, incluindo a BAA e a NBA, e mais uma pela NBL, que era uma liga anterior que os Lakers disputavam. A média de pontos e rebotes dele na NBA foi de 23.1 e 13.4. Ele foi 5 vezes campeão da NBA e mais uma da NBL, e ele foi MVP da NBL. Lembrando que nas primeiras temporadas a NBA não tinha o prêmio de MVP, que só começou em 55 e 56, que foi a última temporada do Mikan. Ou seja, se tivesse MVP, ele com certeza teria mais alguns troféus na sua parede. Aqui vai um resumo na tela para vocês verem. E eu quero fazer uma observação agora ao final do vídeo, que são as menções honrosas. 3 jogadores que ficaram de fora e que partiram meu coração deixar eles de fora desses 3 jogadores. O primeiro é o Byron Scott. Eu fiquei muito na dúvida entre o Gail Goodrich e o Byron Scott. Comparei as estatísticas, entrei em listas, em blogs. Eu acabei usando como critério definitivo o fato da camiseta do Goodrich estar aposentada. Isso talvez represente a época, o que eu não consigo ver hoje, pois eu não estava acompanhando a NBA naquela época. O Paul Gasol, no meu critério, disputou uma vaga com o Vern Mikkelsen. Eu também fui analisar, fui comparar os 2 jogadores, e aí eu vi que o Mikkelsen tinha 6 All-Star contra 3 do Paul Gasol, 4 títulos contra 2 do Gasol. Eu sei que é impossível comparar épocas, então por isso eu acabei dando um peso importante para as estatísticas. E por esse critério, eu escolhi o Vern Mikkelsen ao invés do Paul Gasol. O último, e talvez mais polêmico, Will Chamberlain. Por que eu não coloquei o Will Chamberlain nos meus 13 jogadores da história do Los Angeles Lakers? Ele jogou 5 anos nos Lakers, que foram os últimos 5 anos da carreira dele, mas o Will Chamberlain, que a gente tem memória, não é esse que jogou nos Lakers. O Will Chamberlain, que fez 100 pontos em um jogo, que teve 50 pontos por partida em uma temporada, não é o Wilt do Lakers. Esse é o Wilt do Philadelphia Warriors, que virou San Francisco Warriors. O outro Will Chamberlain, que foi 3 vezes MVP, que liderou a NBA até em assistências, era o Chamberlain do Philadelphia 76ers. O Wilt do Lakers, ele foi MVP das finais sim, mas ele teve médias de apenas 17.7 pontos e 19.2 rebotes. São médias ótimas, mas eu creio que não sejam suficientes para tirar o Kareem Abdul-Jabbar, ou o Shaquille O'Neal, ou o George Mikan desse meu time do Lakers. Eu também não queria colocar 3 pivôs no banco de reserva desses Lakers, então eu infelizmente tive que barrar o Will Chamberlain, deixando apenas esses 3 da foto. Muito obrigado a quem assistiu mais uma vez. Acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Podem colocar as opiniões e os comentários de vocês aqui embaixo no YouTube. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.